Vamos iniciar mais uma TPC da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. A TPC da área de linguagens, componente curricular Língua Portuguesa. O tema da TPC de hoje, Práticas de Leitura, PCNP Andréia e PCNP Alzira. A pauta da TPC de hoje. Iniciaremos com um curta, The Fantastic Flying Books. Passaremos por uma reflexão, o campo artístico literário. Vamos conversar sobre fruição, comportamento leitor. Em seguida, a Andréia faz um estudo das habilidades do campo artístico literário, traz práticas de leitura com depoimentos de professoras e atividades. Olá, professor! Olá, professora! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam muito bem. Vamos iniciar mais uma TPC de língua portuguesa. Antes, eu gostaria de novamente agradecer a todos vocês que nos têm enviado suas sugestões, suas opiniões a respeito das nossas ATPCs. Na última ATPC, eu conversei um pouquinho com vocês sobre as primeiras experiências com a leitura. Eu relatei as minhas, o Ariano relatou as deles e vocês nos enviaram seus relatos das primeiras experiências com a leitura. Eu li, gostei muito, fiquei muito feliz de ler, foi com grande prazer. É muito gostoso ler, né? Saber como iniciou a leitura. E traz, né, esses relatos, eles nos trazem nossas memórias afetivas. Então, muito obrigada e continue interagindo com a gente. Eu vou iniciar com um pequeno trecho de um curta de animação chamado The Fantastic Flying Books, de William Joyce. O curta, ele ganhou o Oscar de 2012 como o melhor curta de animação. E, como eu já disse em outras vezes, eu não posso passar o curta na íntegra por conta dos direitos, tá? Então, novamente, eu falo. Então, é um pequeno trecho. Vamos a ele? O curta-metragem, ele nos traz a importância da leitura. Ele faz uma homenagem aos livros físicos,
Nós vemos ali a personagem consertando um livro com tanto amor, com tanta dedicação. Como eu já disse e vou repetir, eu não posso passar na íntegra o curta, por motivos de direitos autorais. Então, eu selecionei um pequeno trecho. Se vocês assistirem na íntegra, vocês vão ver que tem uma parte que as pessoas vão até essa biblioteca, vou chamar de biblioteca, o local onde ele está, para pegar livros. E quando elas chegam, elas estão em preto e branco. Né? O curta traz assim, preto e branco. E no momento que elas pegam, que elas tocam no livro que ele entrega, a personagem principal entrega, aparece a cor, tá? Então, nós temos ali um mundo, né? Dizendo que um mundo sem livros é um mundo sem cor, né? Não tem cor. O livro traz a cor para a vida. E o livro, ele só ganha essa vida quando há leitura, quando há leitores. Um livro parado na estante não tem serventia. Ele tem que ser usado, manuseado, lido, relido. E eu os convido a assistirem o curta na íntegra. O link está no último slide da nossa apresentação. Eu retirei um pequeno trecho de uma entrevista com William Joyce, no caderno Ilustrada da Folha de São Paulo. Ali, o entrevistador, ele pergunta para o William o que ele pensa a respeito sobre o fim do livro impresso, né, o fim do livro físico. E ele diz: não penso em morte do livro, mas em evolução. Ao passo que o livro ilustrado se adapta às novas tecnologias. Sinto que é importante reforçar a ideia que, apesar dos lampejos que os aplicativos possam trazer, sempre haverá a necessidade, o espaço para os prazeres únicos da página impressa. Ou seja, eles podem coexistirem. Né? O livro impresso, ele pode coexistir com o aplicativo de um livro para leitura. Né? Eles podem conviverem juntos. O mundo digital oferece várias opções de aplicativos para leitura, mas os livros físicos, impressos, eles trazem uma experiência sensorial completa, né? São vários fatores que estão envolvidos. O cheiro, né? O cheiro do livro novo, o mesmo do livro mais antigo, a capa, o quanto a capa nos chama a atenção, a espessura do livro, né? Se ele é mais fino, se ele é mais grosso. O folhear, né? O quanto é gostoso folhear o livro. Né? Tem também o prazer de colecionar as obras dos nossos autores preferidos. O prazer de abrir o livro e ouvir o som da página virando. Vocês podem ler a entrevista completa acessando o link aí que está aí embaixo no slide. O campo artístico literário. A BNCC, ela nos apresenta os campos de atuação, que são as áreas de uso da linguagem na vida cotidiana, ou seja, é o lugar onde a linguagem aparece, né? Os campos de atuação da linguagem, e que é reiterado pelo Currículo Paulista, que apresenta, na área de linguagens, os campos de atuação. A BNCC diz que o campo artístico literário é para proporcionar às crianças, aos adolescentes, aos jovens, o contato com as manifestações artísticas, as produções culturais e com a arte literária, dando condições para que eles possam compreendê-las e fruí-las de uma forma significativa, de uma forma crítica,
ou seja, para que a experiência de literatura e da arte em geral possa alcançar o seu potencial transformador e humanizador, que é preciso promover a formação de um leitor que não apenas compreenda os textos. Claro que isso é essencial, compreender aquilo que lê, mas que também que ele seja capaz de fruí-los, que seja um sujeito que saiba desenvolver critérios de escolha e preferências por autores, por estilos, por gêneros, que compartilhe as suas impressões, as suas críticas com outros leitores fruidores. Eu pergunto, o que é fruir um texto? Professor, professora, o que é leitura de fruição? E qual a sua importância na escola? Fruição é apreciação. O ato de fruir está ligado ao fato de aproveitar algo, quando esse algo me faz passar por sensações que significam prazer e ou alegria. A fruição artística e literária passa pelas experiências estéticas, o efeito que a obra de arte provoca no sujeito, as emoções, as ideias, as sensações, as imagens, que envolvem atribuir sentidos, construir e desconstruir sentidos, pela indagação, pela reflexão, pelos afetos. Vai mexer com o eu, envolve conhecimento. A competência 5 da área de linguagens do currículo paulista diz desenvolver o senso estético para reconhecer, para fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais. Tudo isso justifica o porquê trabalhar com a fruição nas escolas. Fruição é uma apreciação, mas uma apreciação que gera reflexão. Os comportamentos leitores. Eu pergunto a vocês professores, a vocês professoras. O professor de língua portuguesa, ele tem que desenvolver comportamento leitor nos seus estudantes? Délia Lerner é uma educadora argentina. Ela diz que os comportamentos leitores são atitudes que estão mais relacionadas a valores construídos em relação à leitura e ao ato de ler. E quais são essas atitudes? Socializar critérios de escolha e de apreciação estética de leituras. Nós fazemos, não fazemos, professores e professoras? Nós lemos trechos de textos de que gostamos para os nossos colegas, e não só para os nossos colegas, para os nossos familiares também. Eu e meu esposo, nós costumamos ter tal atitude. Ele, às vezes, está lendo um livro, ele comenta, e só no comentário não me desperta o desejo de ler. Mas, quando ele lê um trecho, a curiosidade vem. E eu acabo lendo o livro, e a maioria das vezes ele também. Então, como a gente já sabe que só o comentar não é o suficiente para que o outro leia, a gente sempre acaba lendo um trecho, outro trecho da obra que estamos lendo. Procurar materiais de leitura regularmente. Nossa, como nós fazemos isso? Não é, professor, professora? Nós, professores de língua portuguesa, estamos sempre procurando materiais para trabalharmos com a leitura, dependendo da nossa finalidade. Afinal, toda a leitura tem uma finalidade. Zelar por diferentes materiais de leitura. Claro que nós fazemos. Nós zelamos pelos nossos livros, pelo nosso material. Frequentamos bibliotecas, como eu já disse em outra ATPC, desde muito cedo eu comecei a frequentar
bibliotecas. Principalmente aqui em Valinhos, né, na cidade onde eu moro, muito cedo eu já fiz a minha carteirinha da biblioteca. Então, eu sempre frequentei bibliotecas. E quando eu fui fazer o vestibular, aqui na biblioteca de Valinhos, eu não encontrei os livros que eu precisava. Então, eu fui até Campinas e lá na biblioteca de Campinas eu encontrei. Eu passei alguns dias ali na biblioteca lendo as obras necessárias para o vestibular. Salas de leitura, nós frequentamos as salas de leitura das nossas escolas. Nós comentamos com os outros o que estamos lendo. Compartilhamos a nossa leitura com os outros. Na parte 2 da nossa TPC de hoje, vocês vão encontrar essa situação, esse comportamento leitor. Nós trouxemos alunos, nós trouxemos estudantes e professores que estão compartilhando conosco as suas leituras. Nós recomendamos os livros e leituras que consideramos valiosas. Nós fazemos comparações do que lemos, né, as obras que já lemos, do mesmo autor ou de outros autores. Não fazemos? Eu tenho uma experiência com isso. Eu sempre gostei muito do Guimarães e eu li o conto O Espelho do Guimarães e depois eu li do Machado de Assis. É claro que eu fiz comparação. A gente compara a escrita, a gente compara o estilo, né? Claro, a época, né? A gente tem que entender que são épocas diferentes também. Mas nós fazemos essas comparações. E como eu disse no início, eu gosto mais do estilo, eu gosto mais do Guimarães, né? Então, obviamente, na minha comparação, o do Guimarães é melhor. Mas isso não quer dizer que seja, é o meu olhar, né? De repente, aí, vocês podem me mandar, né, comentar comigo, olha, eu li, mas eu gostei mais do Machado, tá? Leiam e comentem com a gente, tá bom? Contrastar informações provenientes de diferentes fontes sobre um tema de interesse, confrontar com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura, afinal, né, cada um tem a sua leitura ali, e por que não confrontá-las, né, discuti-las? É tão importante essas discussões realizar a leitura de maneira a acompanhar um autor preferido, né? Então, isso aí eu já faço mesmo com alguns autores preferidos, como eu já citei, também a Clarice, que eu gosto muito da Clarice, e Guimarães. Atrever-se a ler textos difíceis. A gente se atreve, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Quantas vezes a gente pega um texto que a gente tem que retomar, vai retomando, vai voltando para o outro parágrafo, vai fazendo esse movimento, né? De ir e vir com os textos. E esses comportamentos, eles precisam ser tomados como objeto de ensino nas aulas de língua portuguesa, tá? Esses comportamentos, eles são bem desenvolvidos pelos professores da sala de leitura. Eles estão sempre trabalhando com esses comportamentos com os estudantes. E eu deixei aí o link de acesso para este material, né? Estou conversando com vocês. É um material de estudo para vocês. Também nesse material, vocês encontram uma atividade de como trabalhar com o comportamento leitor com os estudantes, através de uma roda de leitura. Ali tem uma pauta de observação com perguntas para que você, professor, observe se os seus estudantes estão ou não desenvolvendo comportamentos leitores. Fica aí a dica. Eu me despeço de vocês aqui. A Andréia vai dar sequência à TPC. Ela vai conversar um pouquinho com vocês de exemplos de habilidades do campo artístico literário e finaliza com práticas de leitura, com atividades de prática de leitura, como sugestões para vocês. Obrigada, até uma próxima. Olá, professores, professoras. Então, estou aqui para dar continuidade à fala da Alzira
e conversar um pouquinho, né, estender essa nossa conversa um pouquinho a respeito do que foi iniciado lá, falando de fruição e comportamento leitor. É muito gostoso falar sobre isso, né? Principalmente assim, para nós leitores, para quem já criou um pouco esse hábito da leitura e consegue perceber como é gostoso conversar sobre as leituras que a gente faz. Não só no âmbito escolar, mas, por exemplo, em rodas de amigos, na família. Sempre quando a gente lê alguma coisa, a gente gosta de um livro, a gente quer comprar um livro, a gente observa e gosta de uma música, ou gosta, por exemplo, de um teatro, né, de uma peça teatral que assistimos, nós gostamos de conversar sobre aquilo que vimos, sobre aquilo que lemos. Então isso vai desenvolvendo um comportamento, né, que não deixa de ser chamado de comportamento leitor, porque é a leitura das obras de arte que fazemos, das obras artísticas. Então é muito gostoso falar sobre isso. E eu digo que em sala de aula, né, em se tratando de escola, muitas vezes nós fazemos isso sem perceber. Então, assim, o que nós trazemos aqui hoje nessa TPC é um pouquinho da consciência desse trabalho que já é desenvolvido por nós em sala de aula. E também reconhecer isso no currículo paulista, perceber que esse novo currículo, ele traz então à tona estas questões como objeto de conhecimento, como algo a ser ensinado, a ser aprendido. Então, a fruição e o comportamento leitor, eles estão presentes ali, eles permeiam, né? Eles aparecem ali na descrição das habilidades do nosso currículo. E o que eu vou fazer então agora, nos próximos slides, é mostrar para vocês um pouquinho dessas habilidades. Então eu selecionei algumas, eu fiz um recorte ali, escolhendo algumas habilidades para analisar aqui com vocês como, na verdade, o desenvolvimento delas em sala de aula possibilita práticas, então, de leitura e possibilita que trabalhemos com fruição e com comportamento leitor de uma maneira mais consciente em sala de aula. Bom, então estamos aqui com uma habilidade que ali, olhando para o código dela, né, diz que ela vai do sexto ao nono ano. Então, essa sigla EF69LP46 diz que é uma habilidade, então, prevista a ser trabalhada e desenvolvida entre o sexto e o nono ano, tá? A de número 46. Ela está dentro do campo artístico literário. Então, todas as habilidades que eu agora vou comentar aqui com vocês, que eu trouxe, na verdade, selecionei para comentar, elas estão dentro do campo artístico literário, tá? Porque nós estamos falando, então, de fruição artística, tá? De obras literárias e da intertextualidade dessas obras literárias com outras manifestações artísticas. A habilidade diz o seguinte: participar de práticas de compartilhamento, de leitura e recepção de obras literárias e manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Então, eu estou lendo com vocês aqui a descrição da habilidade para que isso fique um pouquinho mais claro para nós, né? Como então isso que a gente vem conversando aparece aí. Você vê que o objetivo então da habilidade está ali, participar de práticas de compartilhamento. E isto é possível quando desenvolvemos o que em sala de aula? Ou de que forma nós possibilitamos essa troca, essa prática de compartilhamentos de leitura, de recepção de outras obras, né? E vejam que elas estão atreladas, uma habilidade ela nunca se desenvolve sozinha, ela está sempre articulada a outra. E lá embaixo diz assim, tecendo quando possível comentários de ordem estética e afetiva. Ela diz respeito a uma outra capacidade de leitura que foi discutida em ATPCs anteriores, que fala da capacidade de apreciação estética, né? Apreciação ética, que é quando a gente ajuda a desenvolver isso nos alunos. Então veja que essa capacidade de apreciação, ela é muito, vamos dizer assim, desenvolvida, ou ela tem a seu favor quando eu possibilito práticas de compartilhamento em sala de aula. Então isso está previsto no currículo.
tá? Isto é, habilidade a ser trabalhada, a ser desenvolvida. Essa outra habilidade que eu selecionei e trago aqui agora para vocês, então, ela está dentro da prática de oralidade, mas todas elas, novamente friso aqui, falo aqui, dentro do campo artístico literário. Então, é a habilidade número 53, né? Também prevista para ser desenvolvida entre o sexto e o nono ano, e diz o seguinte: ler em voz alta textos literários diversos, bem como leituras orais capituladas, compartilhadas ou não com o professor, de livros, contar e recontar histórias, tanto da tradição oral quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, gravando essa leitura ou esse conto, reconto, seja para análise posterior. Então, nós vemos que na descrição da habilidade, então pede a leitura em voz alta, pede a leitura, né, capituladas, olha lá, bem como leituras orais capituladas. Então, eu vou capítulo por capítulo, né, que pode, de repente, o aluno ler uma parte em casa, outra parte fazer a leitura em sala de aula, leitura compartilhada com o professor. Eu posso ali trabalhar com o conto e o reconto, né, de contos da tradição oral ou não. Aqui a gente tem uma ênfase bastante na produção de textos orais, né, do trabalho com a oralização. Mas ela não deixa de ser uma prática de desenvolvimento ali de um comportamento que possibilita, né, que favorece um comportamento leitor, tá? E nós temos ali, inclusive, vamos dizer assim, uma sugestão, uma dica, né, da gravação dessa leitura ou desse contar ou desse reconto, certo? E aqui, porque a gente tem o trabalho com diferentes, vamos dizer assim, mídias. Então, o nosso currículo já prevê muito isso, tá? E nós vamos depois, mais para frente, sugerir ou discutir aqui, conversar sobre algumas dicas de práticas de leitura e compartilhamento, e vocês vão ver que essa possibilidade da gravação aparece, certo? Principalmente agora, nesse momento de ensino remoto em que nós estamos. Então, assim, as práticas discutidas aqui, elas vão possibilitar, então, todo esse trabalho mesmo à distância. Vamos para a terceira habilidade, então, selecionada. Essa habilidade, como vocês podem ver, ela está prevista para desenvolver lá entre o oitavo e o nono ano, certo? Então, por quê? Então, porque ela começa ali com o verbo analisar. Então, ela, na verdade, já caracteriza um pouco uma progressão, tá, das habilidades anteriores. Então, vamos à leitura da habilidade. Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas, entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, a música, quanto aos temas, às personagens, aos estilos, autores, etc. E entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos, minuto, viring, entre outros. Então, a gente vê que é uma habilidade com uma descrição bem longa, tá? E vamos entender um pouquinho o que ela diz. Então, na verdade, ela prevê uma capacidade de análise e uma capacidade de análise de textos e de obras entre si, tá? De autores entre si e de tudo aquilo que pode ser analisado de uma obra com a outra, certo? E também ali, vamos dizer assim, considerando as diferentes linguagens, a linguagem musical, a linguagem visual, a linguagem verbal. Então, conseguir fazer essa intertextualidade, não só de uma obra para outra dentro de uma mesma linguagem, mas entre linguagens diferentes. Então, ela requer um pouquinho mais de capacidade, certo? De capacidade ali de análise, vamos entender assim. Que
Ao trabalhar, então, com estes aspectos que estão previstos aqui, a gente precisa desenvolver determinadas ações. Que práticas são essas, então, que eu levo para a sala de aula, ou que eu proponho, né? Que atividades são essas que eu proponho e que também tem a ver com tudo que vem sendo conversado. Então, por exemplo, para trabalhar um pouco a questão da intertextualidade e conseguir fazer análise, por exemplo, de diferentes obras de um mesmo autor, ou de comparar um autor com o outro, ou de ouvir uma música e conseguir estabelecer uma intertextualidade temática entre o que a música trata e uma pintura, um quadro que eu vi, ou uma obra literária abordando o mesmo tema, certo? Então, isto é possível quando eu dialogo, quando eu proponho, de repente, atividades como rodas de conversa para que isso seja discutido, certo? Quando eu possibilito, então, essas trocas de experiências e a vivência primeiro dessas experiências e a troca depois destas experiências numa análise coletiva ali na minha sala de aula. Então, ao fazer isto, eu com certeza estou contribuindo para o desenvolvimento do comportamento leitor. Eu estou possibilitando também uma fruição, certo? Naquele sentido que a Alzira discutiu um pouquinho lá atrás. Então, o nosso objetivo aqui, eu acho que está ficando um pouquinho claro, eu espero que vocês assim compreendam. Quem não estiver entendendo, nos avisem, tá? Tentem assim conversar ou entrar em contato ou escrever. A gente tem lido todos os comentários, porque isso nos ajuda, na verdade, bastante para retomar e para explicação aí dos nossos próximos encontros. Então, nós estamos com uma certa preocupação, que é a preocupação de discutir um pouco esse texto das habilidades, né? Essa descrição das habilidades e favorecer essa reflexão aí entre vocês na escola. Vamos para a próxima, tá? Tem mais uma. Essa última habilidade, então, selecionada para discutir aqui, ela também está prevista para ser trabalhada entre o 6º e o 9º ano, tá? E a habilidade de número 49. Diz assim: mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com o seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas habilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e temática e nas orientações dadas pelo professor. Se a gente olhar um pouquinho ali para a coluna do lado, que seria a coluna destinada ao objeto de conhecimento, ela diz assim: adesão às práticas de leitura. Então, assim, eu quero ressaltar aqui, enfatizar que essa é uma habilidade muito trabalhada pelos professores da sala de leitura, tá? Na verdade, assim, prevista no trabalho desses profissionais dentro da escola. E esses profissionais precisam estar muito articulados com os professores de língua portuguesa, com todos, né? Mas aqui, principalmente com os de língua portuguesa. A escola que não tiver o professor da sala de leitura é uma habilidade prevista para ser desenvolvida pelo professor de língua, certo? O que ele diz ali? Então, assim, como é que eu consigo levar isso para o meu aluno? Como é que eu consigo desenvolver isso no meu aluno, né? Torná-lo capaz de se interessar por livros, de mostrar a ele, então, livros e leituras possíveis e diferentes, de fazer com que ele seja receptivo a novas, vamos dizer assim, ao contato com novas leituras, né? Leituras essas que rompam todo aquele universo já conhecido por ele
ou a um universo de expectativas que na verdade ele tem. Então eu preciso estimular no meu aluno, no estudante de um modo geral, esse desafio, certo? Possibilitar então coisas diferentes. Então, aquele aluno que de repente só está acostumado a ler um gênero ou a ler quadrinhos, mas eu preciso oferecer e eu preciso fazê-lo com que ele esteja aberto a outros tipos de leitura. E principalmente ali no finalzinho da habilidade, vocês conseguem perceber que diz assim, né? Quando fala do desafio em relação ali às suas possibilidades atuais, às experiências anteriores, apoiando-se em marcas linguísticas, porque isso vai trazer então ali o contato, né? Aqui ela é bem de leitura mesmo de livro, bem o trabalho com a linguagem verbal, tá? E no seu conhecimento sobre gênero, sobre diferentes temáticas, sempre orientadas pelo professor. Então, assim, quando às vezes o professor da sala de leitura, ele orienta, ele indica uma leitura para um aluno de um 6º ano, ele indica outra para um aluno do 9º ano, e ele vai aos poucos conversando, mostrando coisas diferentes que a própria sala de leitura da escola tem, às vezes o aluno nem sabe que tem ali, né? Ele está ajudando ao desenvolvimento, ele está contribuindo, favorecendo então o trabalho com isso, a adesão, né? A possibilidade de que haja adesão a essas práticas de leitura dentro da escola. Olá, meu nome é Selma Nogueira, estou aqui como professora da sala de leitura da Escola Flávio de Carvalho, em Valinhos. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas práticas de leitura que, juntamente com outros professores da escola, é possível realizar nesse momento de ensino remoto, para que nossos alunos possam fazer leituras prazerosas. Nesse período de pandemia, tivemos que nos reinventarmos e buscar parceiros dentro da escola, né, para podermos dar continuidade às atividades da sala de leitura. E uma indicação de atividade foi buscar a parceria de professora de português. A professora fez a indicação de 2 livros de aventura. Ela escaneou 2 trechos de cada livro e enviou para o aluno para que ele fizesse a leitura. Depois foi marcado um dia e horário para que fizéssemos um encontro virtual pelo aplicativo. E neste dia a professora fez a leitura compartilhada em voz alta e os alunos foram fazendo comentários sobre o texto lido. A professora escolheu um livro de domínio público, ela depois enviou um link para o aluno, para que eles pudessem depois assistir, né, ler o filme na íntegra. E tudo isso foi possível através desse encontro virtual, né? Uma outra atividade foi a indicação crítica de um filme previamente assistido pelos professores, e uma música, e a apreciação de uma música, onde o filme e a música abordassem o mesmo assunto. E depois foi marcado uma roda de conversa virtual com os alunos. Essa roda de conversa foi marcada através das redes sociais, né? O professor poderia usar ou o centro de mídias ou um outro aplicativo também. Então foi realizado esta roda de conversa com os alunos e o professor foi abordando algumas colocações pertinentes que ele gostaria de abordar junto com os alunos, e também foi enviado para os alunos o link para que os alunos pudessem depois assistir o filme, né? E tudo que a gente
a gente sempre procura atender às exigências. A gente procura pegar um livro ou uma música sempre de domínio público. E foi muito gostoso, foi muito prazeroso também de fazer essa atividade. E desta forma foi possível também trabalhar algumas competências do currículo paulista, que era compreender a linguagem como construção humana, histórica, social e cultural, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual motora como libras e escrita, corporal, visual, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação, analisar informações, argumentos e opiniões. Então, várias estratégias foram usadas. E uma outra atividade que nós podemos fazer nesse momento de pandemia é criar o Facebook da sala de leitura, trazendo essa ferramenta a nosso favor, com o objetivo de divulgar trechos de livros e fazer com que o aluno faça comentários sobre esse livro que ele leu. Ele pode também fazer indicação para outro colega e desta forma e fazer também dentro do Facebook colocar eventos que acontecem na escola. E essa é uma forma também de incentivar a leitura pelo Facebook. Essas práticas de leitura são práticas simples, mas que envolvem os nossos alunos e façam com que eles participem. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada. Bom, a partir desse slide, então, nós vamos aqui conversar um pouquinho. Na verdade, eu vou apresentar para vocês algumas práticas possíveis, então, dentro da escola, não só para um possível, vamos dizer assim, para uma possível aula presencial, mas também práticas possíveis de acontecer nesse momento aqui de ensino à distância que estamos, de ensino remoto, tá? Com possibilidades aí de uso de várias ferramentas. Então, a gente tem ali como essas práticas de leitura contribuem, então, para a fruição artística, de um modo geral, e também para o desenvolvimento do comportamento leitor, que é o que temos falado nessa ATPC praticamente o tempo todo, tá? O foco principal é esse. Então, assim, eu listei aqui alguns exemplos e quero comentar com vocês. São exemplos, assim, recolhidos de algumas escolas, exemplos que eu fui, na verdade, conseguindo a partir de conversas com alguns professores, a partir de reuniões que nós fizemos, aqui estamos fazendo com os coordenadores de vocês e eles nos relatam algumas coisas que têm acontecido. Então, eu quis trazer exatamente os exemplos das próprias escolas. Então, olha, o primeiro eu coloquei ali, eu chamei de vídeo resenha, tá? Às vezes o aluno ele lê um livro e ele pode fazer o comentário dessa leitura ou desse livro que ele leu, ele pode, na verdade, ali trabalhar um pouquinho com a capacidade de síntese que ele tem, né, para resumir um pouco a história do livro por meio de um vídeo gravado. Então, nem sempre ele precisa estar escrevendo, são todas práticas que tendem a sair daquele preenchimento, daquela ficha de leitura que se pedia até um tempo atrás, certo? Quando se lê um livro. Não que isso não possa ser feito, mas é que a gente tem N outras maneiras também de compartilhar as leituras que fazemos, tá? Então, de repente, vocês já devem ter visto vários na internet. Então, assim, os conhecidos lá, né, booktubers, né, às vezes como são chamados, dessas pessoas que vão dando dicas de livros e vão falando sobre os livros que leem, a gente pode fazer, por exemplo, pedir para o nosso aluno gravar um videozinho que fale um pouquinho da leitura. Aliás, o nosso segundo ATPC, quer dizer, a parte 2 do ATPC de hoje, ela está voltada para isso.
Então não deixem de assistir, que nós temos contribuições ali valiosíssimas de alguns professores e alunos das nossas escolas. A segunda coisa que eu trago aqui listada são os clubes de leitura, ou eu posso chamar de rodas literárias ou cine debates virtuais. Então, por exemplo, tem acontecido ali em algumas escolas com algumas turmas, encontros realizados, então, por meio da ferramenta, por meio do Meet ou por meio mesmo do Teams, tá? Onde, por exemplo, a professora se reúne com os alunos, manda o link, os alunos ali se reúnem e eles vão fazer leitura de livros. Ou a leitura em voz alta, isso já pega também o item número 3, tá? Ou, na verdade, eles vão comentar uma história que foi passada previamente como tarefa, tá? Então, estas rodas de leitura, eu estou chamando de rodas literárias e rodas de leitura aqui, porque tem um propósito da discussão da leitura de um livro, tá? E não é uma simples roda de conversa para discutir qualquer tema. Então, é essa a diferença que eu faço. Certo? Aí nós temos, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com contação de histórias. Essa contação de histórias, muitas vezes, é por meio de um áudio gravado pelo próprio professor. Eu tenho visto isso acontecer bastante nas escolas de anos iniciais, certo? Até o 5º ano. Então, eu já ouvi vários relatos das professoras fazendo uma leitura por meio de um áudio e enviando esse áudio para a sua turma, né, para os alunos pequenos, ou mesmo trabalhando com a contação de histórias. Então o aluno ouve a voz da professora, né, o vínculo ele fica um pouquinho mais forte, ele se torna um pouquinho mais afetivo, muito importante para as crianças pequenas, mas eu coloquei aqui porque eu acho que ela pode também ser trabalhada com os nossos alunos mais velhos, certo? Então, assim, não há quem não goste de ouvir uma história. No item 5, então, eu trago aqui a criação de podcasts. Então, de repente, ao invés de gravar um vídeo, tá? Falando ou comentando a leitura, eu posso, na verdade, gravar um áudio. Só que esse áudio tem um propósito. Então, eu posso, na verdade, com um planejamento específico de produção de um texto oral, transformar esses áudios ou vários áudios num podcast literário, por exemplo, onde eu vou ter ali, nessa gravação de áudio, né? Comentários de livros lidos pela turma. No item número 6, eu tenho a criação de Padlets para fácil acesso às obras literárias. Então, por exemplo, várias escolas já fizeram isso, nós já comentamos, divulgamos muito, por exemplo, Padlets de várias escolas, tá? O link. Porque nesse momento nosso aqui, com a impossibilidade dos alunos retirarem livros, às vezes o livro físico mesmo, né, da sala de leitura, não podendo ir e vir à escola, muitas obras foram disponibilizadas de maneira virtual, de modo virtual. Então, os livros em PDF, eles são disponibilizados ali nesse Padlet, os alunos escolhem o livro que eles querem ler, tá? E eles fazem a leitura dessa forma e depois pode ser discutido com o professor por meio daquelas outras práticas já citadas. A gente precisa só tomar um pouquinho de cuidado em relação a estas obras, né, expostas nos Padlets, porque quando eu uso exatamente aquela obra numa conversa com um aluno, na minha aula ou no meu encontro, tá? E isso vai ficar ali, ok, tá? Agora, se eu trago uma obra e eu vou discutir essa obra e eu vou ler essa obra em PDF, mas eu faço circular isso numa rede social, aí eu preciso tomar bastante cuidado com direitos autorais. E eu aproveito para falar que nessa semana, então essas duas nossas ATPCs de língua portuguesa, elas estão ali estreitamente ligadas ao ATPC que fala sobre direitos autorais, porque nós estamos falando de livros, nós estamos falando de obras literárias, nós estamos falando de obras artísticas, então é muito importante que vocês assistam também essa outra ATPC, se ainda não assistiram, porque
ela é pertinente ao fato de nós tratarmos das obras em redes sociais, tá? Quando ela está ali circunscrita, na verdade, ao universo escolar somente, aí é outra coisa. Ou senão, eu também disponibilizo e posso colocar aí nesse Padlet obras que estão no domínio público. Existe muita coisa ali. Inclusive, existe uma obra, né, a obra quase que todinha ali do Machado de Assis está disponibilizada no domínio público. Então, fica aqui a dica para vocês. Nesse outro slide aqui, continuando então com algumas dicas, né, de práticas possíveis, eu trago aqui como exemplo algumas ações que foram desenvolvidas aí nas escolas. Então, várias escolas criaram a página do Facebook, ou da escola, ou a página do Facebook da sala de leitura, as escolas que têm o profissional da sala de leitura, tá? Para que esta página, então, do Facebook fosse, na verdade, um trabalho de promoção à leitura. Então, eu coloco, ou eu, na verdade, posto ali trechos pequenos de leituras e convido, então, a comunidade a comentar. Então, esse estímulo ao comentário ele tem que ser constante. Então, alguém precisa ir lá, precisa curtir, eu preciso começar a ver a visualização. Eu posso, às vezes, com permissão do aluno, às vezes subir até um vídeo, né? Onde esse aluno faz o comentário de um livro nessa página do Facebook. Eu posso unir, então, várias práticas citadas aqui por meio dessas ferramentas possíveis e colocar ali e subir então na página do Facebook e usar esse recurso e esse local de divulgação das práticas de leitura feitas na escola, certo? A outra prática, a outra dica listada ali fala dos mapas mentais. Então, assim, nós tivemos uma TPC também passada aí há um tempo atrás, falando dos mapas mentais. Então, eu apresentei para vocês a possibilidade de trabalhar com a ideia do mapa mental, por exemplo, para leitura de livros, onde o aluno conseguisse colocar ali, sintetizar ali o raciocínio dele ou a síntese dele a respeito da leitura do livro que ele leu, certo? Então fica aqui a dica, porque isso também pode ser uma forma de registro, uma forma de compartilhamento da leitura realizada. E eu trago aqui, por último, né, alguns jogos de leitura e alguns desafios literários que, na verdade, eu fui pesquisando não só na internet, mas com algumas pessoas que estão começando a fazer. E eu deixo a sugestão aqui para vocês, para que vocês experimentem isso. Isso pode fazer parte de uma das atividades, assim, propostas, né, por vocês dentro de uma semana aí de aula, uma proposta, um desafio em conjunto, tá? Com algum outro professor ou com um professor da sala de leitura. Aqui eu trago o exemplo de uma cruzadinha literária. Talvez vocês não consigam ler aqui na gravação, mas os slides eles ficam disponíveis, então, para vocês fazerem aí o download logo abaixo aqui da descrição do vídeo. Então, vocês vão conseguir visualizar melhor. Esse daqui é só um exemplo, tá? Onde eu tenho ali algumas coisas para serem completadas na horizontal, outras na vertical, e tudo relacionado, então, às obras ou aos livros que os alunos leram, ou às obras que estão presentes na sala de leitura da escola, ou um conteúdo literário que na verdade ele precisa saber, às vezes é uma maneira mais fácil de memorizar. Então, por exemplo, essas cruzadinhas, os mapas mentais, são estratégias, na verdade, de memorização, tá? Que podem ser oferecidas aos alunos. Eu tenho um outro exemplo, na verdade, que eu vou mostrar no slide seguinte. Então, nesse slide seguinte, aqui, que complementa e, na verdade, finaliza, então, aqui as nossas dicas a respeito de práticas, né, de leitura, ele traz aqui uma imagem, ela está em inglês, eu deixei assim em inglês mesmo, tá? Ele está ali como Book Challenge,
Então, na verdade, serve. Acho que nós temos muitos professores de inglês que trabalham com inglês e português o tempo todo. A gente está tentando sempre unir forças e trabalhar em conjunto, tá? Então, eu não traduzi isso para o português, mas se alguém depois quiser algumas dicas, é só nos procurar. Na verdade, ele traz ali para os 30 dias, ele chama de Third Day Book Challenge. Ele traz ali, então, dicas para os 30 dias, então, por exemplo, do mês, tá? Mas cada um pode criar e adaptar de forma diferente, ou fazer isso, por exemplo, para o ano, anual, e colocar os meses, tá? E ele dá algumas dicas. Por exemplo, ali no Day Number 2, então, a gente tem ali a favorite book by your favorite writer. Então, por exemplo, qual é o seu livro favorito do seu autor favorito, do seu autor predileto? Então, assim, do autor que eu gosto muito de ler, qual é o livro dele que eu mais gostei? Eu vou lá e anoto, né? Por exemplo, Day Number 4, A Book You Remember from Childhood. Então, um livro que você leu lá atrás, né, que você nunca esqueceu, um livro quando você era mais jovem, criança, um livro da sua infância, que você traz isso guardado na memória. Então, você vai lá e anota, né? Por exemplo, Day Number 9, ele traz ali, A Favorite Book to Give as a Gift. Então, qual seria um livro que você daria de presente para alguém? Certo? Então, qual é o título desse livro? Você vai lá e anota. Day Number 10, ele diz assim, A Book That Makes You Cry. Então, qual foi o livro que te fez chorar? Qual foi o livro, né? A história desse livro que você leu e chorou quando leu? Então, assim, são algumas dicas bem gostosas que, na verdade, favorecem ali um trabalho gostoso de leituras e de trocas de compartilhamentos. Porque se eu faço isso, eu exponho no meu painel em sala de aula, principalmente para aqueles que estão trabalhando com o Google Classroom, ou o Google Sala de Aula, né, traduzindo aí para o português, vocês podem criar um mural com esse Book Challenge. Cada aluno, de repente, pode fazer o seu em uma semana. Vocês podem, né, ou vocês podem adaptar e nem precisa colocar dias ou semana, ou simplesmente ali propor, né, que livro você indicaria para um amigo, para dar de presente? Que livro, então, você lembra de ter lido quando você estava lá no 5º ano? E aí sim a gente vai ter uma lista e uma relação de livros de leitura e que de repente eles podem circular e trocar entre eles essas sugestões, essas dicas para ler, essas informações. E isso tudo, gente, contribui para o comprometimento leitor e para o compartilhamento de leituras e para a gente desenvolver fruição, tá? Desenvolve muito. Então ficam aqui essas dicas para vocês. Espero que elas tenham sido úteis, né? Que de uma forma ou de outra a gente tenha conseguido aí trazer algumas, ou discutir, vamos dizer assim, conversar sobre possibilidades de leitura, mesmo nesse momento em que nós estamos. Então, assim, não é para deixar a leitura de lado. Essas atividades, essas práticas, elas precisam ser encaradas na escola como aula, tá? Como algo que está sendo ensinado. Isto não é algo a mais. Isto não é um entretenimento pura e simplesmente. Isto não a gente precisa acabar com aquela, vamos dizer assim, aquela visão errônea, aquele preconceito de que, ele só está lendo, parece que ele não está fazendo mais nada. A leitura, ela é importantíssima, ela é um trabalho, ela é algo a ser ensinado, ela é algo a ser compartilhado, algo a ser desenvolvido, tá? Então, com esse intuito, e assim, bem respaldado ali, vocês viram pelas habilidades do currículo paulista. Então, é muito bom entender isso tudo para que a gente consiga levar para os nossos planos de aula na escola, tá? Eu volto aqui só para um último slide para mostrar para vocês, então, e deixar aí para vocês
algumas dicas de leitura, algumas referências que vocês podem consultar. Vamos trazer aqui o link do vídeo, né, que iniciou essa TPC. Importantíssimo que vocês vejam o vídeo todinho, ele é bem gostoso, ele é muito bom, né, para falar de toda essa questão do trabalho com o livro físico, para falar da questão só da leitura também, da verdade ali de frequentar então espaços de leitura. A dica vai estar logo ali no último slide. Estamos aqui então no final, né, dessa TPC. Nesse último slide, então eu quero aqui ressaltar e agradecer a participação das professoras da sala de leitura, a professora Selma, da Escola Flávio de Carvalho, a professora Maria Luísa, da Escola Francisco Ribeiro Sampaio, tá? Vocês viram que o vídeo, a Selma, né, participou falando um pouquinho das práticas, então, ali de leitura desenvolvidas na escola onde ela atua. E vocês vão poder ver agora, um pouquinho ali no final, eu vou encerrar o vídeo, essa TPC, com o vídeo da Malu. Então, espero que vocês fiquem aí e assistam, tá? Falando um pouquinho do trabalho da sala de leitura. Então, eu agradeço muito a participação das duas e ficam aqui também algumas referências daquilo que nós usamos. Então, de alguns sites pesquisados, a gente tem ali uma leitura que recomendamos a vocês, professores, uma leitura que fala sobre o comportamento leitor na nova escola, um livro da Délia Lerner, né, Ler e Escrever na Escola, O Real, o Possível e o Necessário, também aqui fica como dica de leitura para vocês. O site, na verdade, da revista Prosa, Verso e Arte, onde tem ali o comentário a respeito do vídeo, o fantástico livro lá, O Mundo do Sr. Morris, né, que vocês viram no início aqui da TPC. Então, espero que vocês tenham aproveitado e vejam, fiquem aí mais um pouquinho para assistir ao vídeo da Malu. Olá, eu sou a Maria Luísa, todos me conhecem por Malu, sou formada em Letras e Pedagogia e estou aqui, trabalho na Escola Francisco Ribeiro Sampaio e estou aqui para falar um pouquinho sobre o professor da sala de leitura. O professor, ele precisa, primeiramente, gostar de leitura, ter empatia com os alunos e professores. Ele não precisa ser formado em pedagogia ou letras, tá? A principal atividade é articular o trabalho de promoção de leitura na escola. Ele precisa ser um mediador, ele precisa planejar projetos que fazem parte da proposta pedagógica, ajudando a fruição, a autonomia, o desenvolvimento do senso crítico, cuidar da sala, catalogar os livros, emprestar, correr atrás para as devoluções, né? É um pouquinho disso. A Andréia pediu para eu falar sobre os projetos que nós temos aqui. Nós temos vários projetos, só que nessa época de pandemia nós estamos trabalhando só com alguns à distância. A leitura diária, onde eu coloco no Face um texto, não tem um tema específico, né? Uma vez é poema, outra é sobre alguma data, alguma coisa assim. Eu coloco trecho de um livro, tá? Que é para o aluno ou qualquer pessoa que esteja a ler, não se interesse por aquele pedaço e corra atrás para ler esse livro, tá? Quando o governo nos enviou as atividades para entregar para os alunos, nós enviamos junto uma ficha de leitura, nós enviamos e pedimos para eles preencherem a ficha, fazer uma resenha e enviar um vídeo de até 2 minutos. E estamos recebendo agora a devolutiva desse trabalho, tá? Coloco também, quando o professor de outras matérias necessitam, eu coloco textos que ajudam nas outras matérias no Google Sala de Aula. Criei um Padlet, onde baixei vários livros em PDF e estão à disposição de todos que queiram entrar. Eu enviei o link em todas as redes sociais e acredito que esteja dando certo, né? Também
a uma professora Andréia, de língua portuguesa, faço o trabalho de hora da leitura. O que é isso? Pelo Meet, nós juntamos o 6º ano, mandamos um link e fazemos leitura do livro, esse que foi enviado para os alunos, e nós fazemos online com eles. Vou 2 vezes por semana para a escola para fazer a busca ativa também. Tenho ajudado na secretaria no que é o possível. Então, é isso.